Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando, divulgando, aprendendo, compartilhando a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, sexta-feira, nossa reflexão está no livro de Salmos, continuamos nos Salmos e hoje continuamos no Salmo 119, só que hoje versículo 71. Então, Salmo 119, versículo 71, que diz o seguinte: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Amém. Bom, meus queridos, né, como sempre, um grande ensinamento. Na minha Bíblia não diz o Salmo 119 quem que escreveu, mas, independentemente disso, né, não importa quem, mas importa o conteúdo, né? E, mais uma vez, um grande ensinamento. E aqui, queridos, né, o que me chama a atenção é que o salmista aqui, ele agradece a Deus por ter sido castigado. E olha que palavra castigado é uma palavra muito forte, né? Ainda mais hoje em dia, a gente nem usa muito essa palavra castigado, mas ele usou aqui: foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, então, duas coisas chamam a atenção aqui. Ele agradecer por ter sido castigado e o reconhecimento dele pelo valor da palavra de Deus. Foi bom, então, obrigado que o Senhor me castigou, porque assim eu aprendi os seus estatutos. Então, são duas grandes descobertas aqui nesse salmo nesse versículo tão pequeno, mas tão profundo no ensinamento, né? Ele agradecer, então, a gratidão por ter sido castigado. Então, isso que é mais importante ainda, você agradecer por uma coisa ruim, né? Que o castigo, analisando só o castigo é ruim, nunca um castigo é bom, né? O castigo é sempre ruim, mas ele agradece pelo castigo, porque dessa maneira ele pôde aprender os ensinamentos de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele agradece, que ele é grato, ele reconhece a grandeza dos ensinamentos de Deus, do nosso Pai, porque mesmo ele tendo sido castigado, ele ficou grato, porque assim ele aprendeu. Então, muito bacana, muito forte, muito profundo. E hoje em dia, né, queridos, trazendo isso para hoje, para os nossos dias de hoje, primeiro que nós não somos castigados, né? Graças a Deus não tem mais isso de ser castigado, mas há sim o reconhecimento, né, pela repreensão. Então a gente não ficar chateado ou bravo porque fomos repreendidos, jamais. Quem nos repreende é quem nos ama, né? Como nossos pais, os meus pais infelizmente não estão mais aqui, mas eles, quando era preciso, nos repreendiam, sim, com certeza, sabe? Cheguei a tomar chinelada da minha mãe, né? E o meu pai também, né? Algumas vezes também ficava muito nervoso, mas a gente aprendia. A gente, né? Íamos em algum lugar, numa loja, por exemplo, e minha mãe já falava para a gente: olha, não é para mexer em nada, não é para tocar em nada e não é para pedir nada. E a gente obedecia ali fielmente. Por quê? Porque a gente sabia que se não aprendêssemos, nós seríamos repreendidos. Né? É lógico que na cabeça infantil, muitas vezes a gente não entendia, a gente ficava bravo, a gente não entendia, mas depois, quando passa o tempo, que a gente amadurece, a gente chega mais ou menos, né, nesse contexto aqui. Que bom que meus pais me educaram dessa maneira, porque assim eu pude aprender, né, a grandeza de ser uma criança, ser um adulto, hoje um adulto, né, bem educado, né, com princípios, com bom senso. Por quê? Porque isso veio desde lá da infância. Então é esse reconhecimento que o salmista faz aqui. Foi bom, muito obrigado, meu pai, porque o Senhor me castigou
né? Porque assim eu pude aprender os seus estatutos. Por quê? Porque os estatutos de Deus na nossa vida é o nosso manual de vida, né? Queremos agradar a Deus, temos que seguir os seus estatutos. E se a maneira de seguir, de aprender os estatutos de Deus for pelo sofrimento, que sejam bem-vindos, que os sofrimentos então sejam bem-vindos, né? Essa consciência do exemplo que eu dei de quando eu e meus irmãos éramos pequenos, que a gente não tinha naquela época, crianças, mas depois, quando a gente amadureceu, a gente sempre falava isso daí para os nossos pais, quando eles eram vivos. E ainda bem que nós somos educados dessa maneira. Sempre respeitamos pai e mãe, honramos pai e mãe e obedecíamos fielmente, respeitávamos meu pai e minha mãe. Eu lembro, nossa, quantas vezes a gente estava menino, jovem, estava na rua de noite, 10 horas da noite, com a turminha ali em frente de casa. Meu pai saía na porta, Zé Alexandre, ele falava uma vez só, tchau, tchau, pessoal, tchau, tchau. Já entrava, porque meu pai estava chamando, eu tenho que obedecer, sabe? E é isso, né, que a gente aprende com essas palavras do salmista hoje. É bom a gente ser repreendido. Primeiro, porque quem nos repreende é quem nos ama. Né? Então, se nossos pais nos repreendiam, é porque eles nos amavam, né? E nos amavam. Então, por isso que eles nos repreendiam, nos ensinavam. Não era um castigo, né? Mesmo que a gente, na época, achasse ou pensasse que era um castigo. Porque tinha isso muito antigamente. Vou te pôr de castigo. Hoje você não sai, você vai ficar de castigo. Hoje você não vai ver televisão. Mas a gente aprendia, né? É o que eu, né? Desculpe se vocês não concordam, né? É claro, cada um que tem a sua opinião. Por isso que muitas das crianças hoje, né, fazem o que fazem os pais de gato e sapato, porque não tem. Hoje em dia, você não pode repreender a criança, não pode dar um tapa numa criança, no seu filho, né? Não pode dar um tapa porque isso é agressão, daí se alguém vê, já chama a polícia, já chama o conselho tutelar, quer dizer, virou uma bagunça. Não estou dizendo que eu sou a favor da pancadaria, não é isso. Eu sou a favor da conversa, eu sou a favor do ensinamento, eu sou a favor da educação, né? Agora, a criança, muitas vezes a gente tem que ser rígido, sim, olha, não pode, não, isso não pode fazer agora não, agora não pode fazer barulho, vai brincar com outra coisa, né? A gente tem que ser meio rígido para a criança aprender, senão não aprende. Né? E a mesma coisa aqui, o salmista dizendo, né, agradecendo. Então nós temos que agradecer a Deus pelos seus ensinamentos, agradecer a Deus se muitas vezes ele nos repreende, mostrando ou nos pondo em situações difíceis, delicadas, para que a gente aprenda, porque a gente já sabe que tudo que acontece é para o nosso aprendizado, é Deus nos moldando. Então que a gente saiba agradecer, né, por tudo. Não me lembro agora se é Tessalonicenses, que em tudo dá graças, se não me engano é Tessalonicenses, em tudo dá graças, que a gente aprenda a dar graças por tudo, agradecer por tudo, porque dessa maneira a gente aprende. Enquanto a gente não aprender, a gente vai continuar passando por situações que nos forcem a que a gente aprenda, nos forcem a aprender. Então que a gente agradeça, como salmista, agradecer pelos castigos, entre aspas, né? E que a gente reconheça que dessa maneira a gente pode aprender os estatutos de Deus, assim como a gente aprendeu a ser educado, ser uma criança decente, educada, quando éramos pequenos e éramos repreendidos pelos nossos pais. Em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e que tenhamos, em nome de Jesus, uma sexta-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, queridas, amo vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Tchau, tchau, queridos. Com Deus. Fiquem com Deus.